Meus irmãos, nós temos a alegria de receber nesta noite a visita do reverendo Alain Ruas. O reverendo Alain, ele é pastor da primeira igreja de Carapicuíba e ele está no nosso presbitério há não muito tempo e na igreja de Carapicuíba desde quando chegou ao presbitério. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem abençoado o ministério do Alain, ali na igreja de Carapicuíba, e a igreja tem recebido muitos membros, né? E no ano de 2023 a igreja dobrou em número de membros, obra do Espírito Santo, obra da graça de Deus na vida daquela igreja e também no ministério do nosso irmão querido pastor. E é com alegria que nós o temos aqui conosco no púlpito e passamos a ele o púlpito para ele transmitir a palavra do Senhor, nos edificar com a palavra do Senhor. Antes disso, vamos fazer uma oração e aí ele tem a palavra. Senhor, obrigado por esse momento de culto, obrigado por nossos visitantes, obrigado pelo reverendo Alain. E agora, Senhor, pedimos que teu Santo Espírito nos edifique no poder da tua palavra, que vem por meio do teu servo, usado pelo Senhor. Ilumine nossas mentes, abra nosso coração, no nome de Jesus oramos, amém. Tem a palavra, meu irmão. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Eu quero desde já agradecer ao pastor Ananias pelo convite e a Deus pelo privilégio de poder transmitir sua santa e bendita palavra. Abram comigo a palavra de Deus em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 15. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Em sonho disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito.
e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nós desejamos ouvir-te neste momento. Tu sabes o quanto necessitamos unicamente ouvir tua voz. Deste modo, pedimos que tu venhas falar conosco com poder, com autoridade, em o nome de Jesus. Usa a minha boca, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, que o Espírito Santo venha tomar conta da minha boca, e que os teus servos e as tuas servas que aqui estão possam ser edificados mediante a palavra que há de ser exposta. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que na história da humanidade encontramos algumas revoluções emblemáticas. Revoluções que mudaram sociedades radicalmente. Talvez, dentre tantas, a Revolução Americana de 1775 a 1776, como a francesa de 1789, sejam as mais conhecidas. Vocês sabem que uma revolução, no sentido figurado, significa uma transformação profunda, radical, abrupta de uma sociedade. Deste modo, ouso dizer que a chegada da segunda pessoa da Trindade, em carne e osso, na terra, promoveu uma revolução profunda no mundo. A chegada da segunda pessoa da Trindade, isto é, de Jesus na terra, promoveu, isto é indiscutível, uma revolução profunda no mundo. Vocês sabem que os eventos que envolveram a pessoa de Jesus marcaram profundamente a história da humanidade, seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. Por isso que no século VI depois de Cristo, o monge Dionísio criou o calendário cristão, ou calendário gregoriano, que é o calendário oficial no Ocidente desde o ano de 1582. A pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento, por algumas razões, que eu passo a apresentar a vocês, considerando que Mateus nos informa em seu Evangelho do capítulo 2, no capítulo 2, dos versos de 1 a 15. A primeira razão, por ter sido o sobrenatural usado como sinal da sua chegada na terra. A primeira razão da pessoa de Jesus ser revolucionária, promover, desde o seu nascimento, mudanças radicais em sociedades, em indivíduos, é por ter sido o sobrenatural usado como sinal da sua chegada na terra. Vejam o que diz aí o verso 2. E perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A estrela do verso 2 faz alusão à estrela de Jacó, profetizada por Balaão, um gentil especialista nas coisas sobrenaturais. Dito isto, é importante entendermos que Mateus destaca que algo sobrenatural aconteceu quando Jesus nasceu. Segundo alguns estudiosos, uma explosão de uma grande estrela, algo sobrenatural, movido por Deus, aconteceu. Deus usa meios físicos para chamar a nossa atenção para coisas espirituais. Algo sobrenatural aconteceu. Algo extraordinário aconteceu. Com a chegada do céu, isto é, da segunda pessoa da Trindade na terra. Com isso, nós temos que entender uma coisa básica, que é a seguinte: ninguém chega até Jesus sem que algo extraordinário aconteça em sua vida. O sobrenatural tem que acontecer. Uma revolução tem que acontecer. Uma mudança radical promovida por Deus de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, tem que acontecer. Não há como uma pessoa nascer de novo, ou estar em Jesus,
ou ter passado por uma transformação radical no tocante à sua vida comportamental, sem que o sobrenatural, sem que o extraordinário tenha acontecido em sua vida. A pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento, porque com o surgimento da pessoa de Jesus, Deus começa a agir de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, apresenta Jesus aos seus, quando de maneira extraordinária o Espírito Santo trabalha no ser dos seus. Eu não sei qual foi a sua experiência com Deus no que diz respeito à sua conversão, quando aconteceu, quando ocorreu, mas é certo afirmar que você foi mudado ou mudada por Deus de maneira extraordinária. Porque não há regeneração, não há salvação sem essa ação extraordinária, sem essa ação sobrenatural na vida de alguém. Nós temos que entender que Deus usou a estrela para guiar os magos até Jesus. Deus usou o extraordinário para guiar os magos até Jesus. E com isso eu já disse, no meu entendimento, que Mateus quer comunicar-nos que Deus usa meios extraordinários para fazer com que nós venhamos a chegar cada vez mais à pessoa de Jesus Cristo. Não há, meus irmãos, a possibilidade de uma pessoa encontrar-se com Jesus sem que algo extraordinário tenha acontecido em sua vida. O Espírito Santo trabalha nos corações de maneira extraordinária, de maneira estupenda, de maneira sobrenatural. Quantos de nós vivíamos desgarrados, distantes de Deus, afastados de Deus, tateando-nos, como que vivendo-nos em um labirinto, espiritualmente falando, perdidos, portanto, sem direção? Estávamos espiritualmente mortos. Essa é a tese do calvinismo, já que o mesmo sustenta que a salvação é um ato exclusivo de Deus. É preciso, para alguém chegar até Jesus, que Deus o guie, que Deus o oriente. E Deus faz isso quando o Evangelho é proclamado, quando a palavra de Deus é proclamada por meio do Espírito Santo. Assim como Deus guiou esses magos até Jesus, Deus guia os seus eleitos, o seu povo, as pessoas que Deus destinou à salvação até Jesus, quando as mesmas ouvem a sua palavra, ouvem o Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo que produz a regeneração, a mudança radical no ser, na subjetividade das pessoas. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. A pessoa de Jesus é extraordinária, a pessoa de Jesus é revolucionária. A pessoa de Jesus promove mudanças radicais, abruptas em vidas, porque Jesus nasce em vidas. Aqui e acolá, nós percebemos Jesus nascendo em pessoas das mais variadas, Deus guiando pessoas a Jesus, por meio do Espírito Santo, quando estas ouvem a sua palavra. Em segundo lugar, a pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento, por ter nascido em um cenário incompatível com o que é. Primeiro, por ter acontecido algo extraordinário, sobrenatural, desde o seu nascimento. Uma explosão, um evento extraordinário ocorreu. Deus guiou os magos até Jesus por meio desse fato, desse ato. Segundo, a pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento por ter nascido em um cenário incompatível com o que é. Versos de 4 a 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá,
não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. O verso 6 faz referência à profecia de Miqueias, Miqueias capítulo 5, verso 2. Belém é a cidade de onde surgiu o Messias, onde Jesus nasceu. Era considerada uma das menores cidades de Judá, de pouquíssima relevância entre as demais cidades. Belém, uma cidade sem expressão, socialmente falando, economicamente falando, uma cidade que não chamava atenção, uma cidade simples, de gente simples, e Jesus, o Messias, o Rei dos Judeus, o Deus eterno, nasceu nessa cidade. Jesus não nasceu no centro do poder e da realeza. Jesus não nasceu em Jerusalém. Jesus nos ensina, meus irmãos, com isso, que devemos nos desprender daquilo que o mundo considera importante. Que nós devemos nos desprender de tudo aquilo que o mundo superestima, do centro de poder, de tudo aquilo que proporciona ganância, vaidade no coração humano. Notem, Jesus não nasceu em Jerusalém, o centro do poder religioso, pensando nos judeus. Onde estava Roma? Economia avançada, uma sociedade mais robusta? Não! Jesus nasceu em Belém, cidade simples, nasceu de maneira simples, em um curral. O lençol que o cobriu, segundo os evangelistas, havia sido capins. Nós temos que entender que nós, quando encontramos com Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, a nossa percepção de vida, a nossa visão, existencialmente falando, deve ser de que na vida nós não devemos nos prender ao que o mundo se prende, ao poder, ao que encanta. A vida com Jesus é uma vida simples. O Evangelho nos apresenta um Jesus simples, que andou com gente simples, que viveu com gente simples, que nasceu em uma cidade simples. É óbvio que com isso eu não estou dizendo que nós não temos que buscar as coisas vitais da vida, a existência, a subsistência, existencialmente falando. Não é isto. O que eu estou tentando dizer, meus irmãos, é que nós não podemos nos prender aos centros de poder, aos palácios, às grandes cidades. Nós não podemos nos prender, em outras palavras, ao que o mundo diz que é importante, que é encantador, que deve ser superestimado. Uma lição que Deus nos dá quando o mesmo se encarna, isto é, a segunda pessoa da Trindade, e nasce de maneira simples. A gente tem que entender, irmãos, que é preciso nós, se não entendemos ainda como devemos viver o Evangelho, revermos como temos vivido, o que tem pesado, o que tem sido mais importante, o que tem direcionado a nossa vida. São as Jerusaléns dos nossos dias? São as coisas que encantam, que chamam a atenção? São os berços de ouro? São as casas luxuosas? São os carros do ano e luxuosos? Onde está o nosso coração? Diz a palavra de Deus, estará o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver preso nas coisas do mundo, o nosso tesouro estará no mundo. Mas se o nosso coração estiver preso no Evangelho, na pessoa de Jesus, o nosso coração vai estar cativo à realidade do céu, que não tem nada a ver com a realidade da terra, que não tem nada a ver com tudo que envolve este mundo, que é passivo de perdas e de danos. Nós vivemos hoje, infelizmente, no meio evangélico brasileiro, a onda
de que ser cristão é ser de Jerusalém e não de Belém de Judá. É ser próspero, é ser rico. Ninguém quer viver em Belém de Judá. Ninguém quer nascer em Belém de Judá. Ninguém quer viver uma vida segundo o Evangelho. Mormente as pessoas se encantam não com Belém, mas com Jerusalém. Mormente as pessoas se encantam e se rendem aos encantos de Jerusalém e não de Belém de Judá. Isso é uma metáfora, é óbvio. Jerusalém e Belém de Judá representam, no caso de Belém de Judá, a simplicidade. O que não chama atenção e o que não desperta o interesse. Jerusalém representa o que chama atenção, o que desperta o interesse. Com isso, nós temos que entender que o nosso coração tem que estar com relação ao Evangelho, no Evangelho, cativo ao Evangelho, kitnetizado no Evangelho, preso no Evangelho, rendido ao Evangelho e desnudo de tudo aquilo que tem a ver com o mundo. Jesus nos ensinou e nos ensina. Nos ensinou quando nasceu, quando começou o seu ministério, quando foi vítima dos seus algozes, quando esteve na cruz e após a sua ressurreição. Que a vida com Deus é uma vida de renúncias. É uma vida, muitas vezes, de Belém de Judá e não de Jerusalém. É uma vida onde os holofotes não vão estar sendo direcionados. É uma vida onde se faz, e muitas vezes não se recebe aplausos. E muitas vezes não se é visto. Se você vive no Evangelho com a consciência de que você está em Jerusalém, e que você deve ser visto, e que você deve ser notado, você precisa ter a consciência de que o Evangelho tem mais a ver com Belém de Judá do que com Jerusalém. Com a simplicidade de Belém de Judá do que com a pompa de Jerusalém. Com a pouca expressão de Belém de Judá do que com a muita expressão de Jerusalém. A pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento, em terceiro lugar, por ser Jesus a libertação de um poder escravizador. A pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento, por ser Jesus a libertação de um poder escravizador, é o que destaca o verso 15. O verso 15 faz referência a Oséias, capítulo 11, verso 1, que tem a ver com o livramento que Deus efetuou ao tirar Israel da escravidão do Egito. Com isso, Mateus mostra que a história da redenção de Israel, por Deus, realmente apontava para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Que a esperança ou libertação do povo de Deus é Jesus e não Israel. Que a esperança e a libertação do povo de Deus não tem a ver com a subserviência aos ritos, às cerimônias religiosas. Tem a ver com Jesus. Não tem a ver com a religiosidade restrita a Jerusalém, restrita aos judeus, ou a perspectiva judaica da época. Tem a ver com Jesus. Só Jesus pode arrancar as pessoas, espiritualmente falando, dos egitos, que aprisionam, que escravizam, que subjugam, que fazem com que pessoas vivam na vida de maneira agoniante, aterrorizante. Mateus vai dizer, em outras palavras, que a libertação do seu povo, Israel, representa a igreja no Antigo Testamento. A igreja visível. Então, a libertação do povo de Deus não tem a ver com o que o povo de Deus faz. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que você faz. O que eu faço e o que você faz é resultado do que Deus fez por mim, por meio do Espírito Santo em Cristo. É por meio de Cristo que o povo de Deus, destinado à salvação, antes da fundação do mundo, é no tempo e no espaço arrancado do Egito espiritualmente. É por meio de Jesus, da pessoa bendita de Jesus,
que pessoas são mudadas, que pessoas são transformadas, que pessoas que vivem nas cracolândias da vida, nos prostíbulos da vida, nas favelas marginalizadas da existência, são arrancadas. É por meio de Jesus. Jesus é a libertação. A mentalidade de Mateus e dos demais evangelistas é de que a salvação havia chegado. Jesus é o Salvador. O nascimento de Jesus é o nascimento da salvação, em carne e osso. Quando Jesus nasce, a libertação surge. A oportunidade de mudar vidas, de transformar vidas, surge no cenário humano. Não há simplesmente uma notificação restrita a um espaço geográfico com relação ao nascimento de Jesus, mas a ideia de que quando Jesus surge em um espaço geográfico, a partir de um ventre, de uma pessoa, de um humano, é que a salvação surgiu, é que a salvação nasceu. Portanto, o Natal não tem a ver com festas, com banquetes, com amigos ocultos. Natal não tem a ver com troca de presentes. Natal tem a ver com Jesus nascendo em Belém de Judá, metaforicamente em corações, promovendo mudanças abruptas, radicais, profundas. O Natal tem a ver com Jesus nascendo em vidas. É interessante que nós não temos, segundo estudos, como afirmarmos quando Jesus nasceu exatamente. Em que mês Jesus nasceu? Em que dia Jesus nasceu? Dezembro foi o mês selecionado. Não porque Jesus de fato nasceu em dezembro, porque não se sabe o dia, o mês em que Jesus nasceu. Eu penso que isto tem um propósito: fazer com que nós venhamos a entender que o Natal deve existir na vida das pessoas de janeiro a janeiro. Quando o seu Natal chegou, o seu Natal se estacionou em você, Jesus nasceu em você e Jesus passa a ser evidenciado em você, porque o nascimento de Jesus não tem a ver só com o surgimento de uma pessoa no tempo e no espaço, porque o surgimento da pessoa de Jesus no tempo e no espaço, segundo as profecias, tem a ver com a proposta de mudar pessoas que Deus havia destinado à salvação antes do nascimento de Jesus propriamente. Então tem a ver com alguém que muda, que transforma. O Natal, portanto, não deve ser visto como uma cerimônia. Não deve ser entendido como algo que está cativo a um calendário. Não. O Natal deve ser visto como algo que tem a ver com o que Deus faz de maneira extraordinária em pessoas, como fez comigo, como fez com você. Jesus nascendo, transformando, mudando, tirando do Egito, arrancando da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Israel foi arrancado do Egito, como destaca o Pentateuco. Isto tinha um propósito: apontar para o que haveria de acontecer em Cristo com o povo de Deus, espiritualmente falando. Estávamos vivendo no Egito, estávamos na condição de escravos, metaforicamente falando, de Faraó, dominados pelo pecado, sendo-nos manobrados espiritualmente por Satanás. Deus graciosamente fez com que o Natal chegasse em minha vida, em sua vida. Jesus nasceu. Eu não sei quando foi o seu Natal.
Em que mês foi? Em que ano foi? Eu sei que o seu Natal aconteceu. Jesus nasceu em você. E por isso você está aqui. Portanto, nós devemos entender que o Natal deve ser vivido de janeiro a janeiro. O Natal deve ser vivido de janeiro a janeiro. Jesus sendo evidenciado. Jesus sendo mostrado. Jesus sendo visto por meio das nossas atitudes. Por meio da nossa vida. Eu concluo essa mensagem destacando algumas coisas. A primeira é que a pessoa de Jesus traz alegria. Quando o extraordinário acontece, automaticamente Deus nos arranca do Egito. Deus nos liberta da escravidão do pecado. E uma alegria indizível passa a tomar conta de nós. Porque é impossível alguém estar em Jesus e não viver com um sorriso no rosto. Eu não estou falando que nós não podemos nos entristecer, não é isto. O que eu estou tentando dizer é que quem está de fato em Jesus não se prende às coisas desse mundo, não se permite se entristecer pelas coisas desse mundo. É óbvio que em um momento aqui e acolá nós vamos ficar cabisbaixos, mas logo a consciência do Evangelho é extremamente voltada e nós passamos a colocar a nossa vida nos eixos, nas trilhas, nas veredas da justiça, naquilo que proporciona para a gente alegria indizível. O verso 10 diz, vejam aí, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A pessoa de Jesus traz alegria. Quem está em Jesus deve se contentar com Jesus. Jesus deve bastar, deve ser suficiente. Irmãos, muitas vezes, por sermos ainda descendentes de Adão, nós nos esquecemos que o maior presente, que o maior tesouro foi nos dado. Que nós temos o maior tesouro que uma pessoa pode ter, pode possuir. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador, sustentando-nos, acompanhando-nos. Nós temos que nos alegrar, mesmo vivendo nos momentos difíceis. O cristão deve ser alguém que, mesmo passando pelas tempestades existenciais, deve viver feliz, alegre. Porque ele vai entender que a sua alegria não deve se restringir às coisas, a esse mundo, mas à pessoa de Jesus, ao que nos aguarda, ao porvir, ao novo céu e à nova terra. E só quem está em Jesus terá condições de gozar das bem-aventuranças eternas do que o novo céu e a nova terra há de proporcionar. A segunda coisa que a pessoa de Jesus traz, perseguição, traz alegria, traz felicidade, traz contentamento, traz suficiência, mas traz perseguição. Versos de 13 a 16. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. E aí os versos indicam que por causa da pessoa do menino de Jesus, eles se tornaram vítimas de Herodes. Perseguição. A vida com Jesus não é fácil. É certo que não é fácil. Se nós formos observar a história da igreja, nós vamos perceber que todos quantos resolveram serem fiéis ao Evangelho, precisamente no contexto do primeiro século, foram perseguidos e mortos. A matança do ano 64, promovida pelo imperador insano, romano, chamado Nero, foi terrível. Quantos cristãos foram mortos, queimados vivos? Alguém já disse que
o sangue da igreja, o sangue dos mártires, foi a sementeira da igreja. Estar em Jesus é ter a convicção de que algo melhor nos aguarda, e por isso devemos viver alegres. Portanto, o que perdermos aqui, seja o carro, seja a casa, seja a saúde, não deve nos abater, porque o que nos aguarda é incomparavelmente melhor. Nós temos que viver com a alma alegre, com a nossa subjetividade voltada à pessoa de Jesus. Me vem à mente o reverendo Ronaldo Lidório, me impressiona. Vocês sabem que o mesmo está com câncer, foi submetido à quimioterapia, e sempre gravando vídeos, disponibilizando-os em suas redes sociais, com sorriso no rosto. E é perceptível na vida deste homem que o que faz com que o mesmo venha se comportar como tem se comportado não tem a ver com seu estado físico, material, mas com sua realidade em Deus, por meio de Cristo. É o que o aguarda. São as bem-aventuranças eternas. É difícil vivermos nesse mundo, sendo-nos fiéis a Deus, é difícil. Quem está no Evangelho, quem está em Jesus, em algum momento vai se tornar vítima de alguma perseguição. A história da igreja, como disse, é a maior evidência, é a maior prova disto. A pessoa de Jesus traz alegria, traz perseguição. Contudo, em meio à perseguição, Deus orienta, Deus mostra o caminho. Diz o verso 13, que Deus orientou a José e a sua esposa a se livrar das garras de Herodes, a não cair na armadilha de Herodes. A pessoa de Jesus traz alegria, ela traz perseguição, mas em meio à perseguição Deus orienta, Deus dá a direção, Deus dá o conforto, Deus abre as portas. Por isso, meus irmãos, que nós não devemos nos desesperar em meio às perseguições, em meio às dificuldades. Nós devemos nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, me oriente, orienta-nos. Deus, venha orientar-nos, venha direcionar-nos. Que Deus possa fazer com que venhamos a entender que nada, absolutamente nada é mais importante nessa vida do que estar em Jesus Cristo, do que ter tido o privilégio de Jesus ter nascido, de Jesus ter surgido e promovido uma mudança abrupta, radical. Foi comigo, foi com você. Privilégio, bênção do Eterno. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero finalizar com a palavra de oração. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos em Jesus, de sermos de Jesus. É certo que muitas vezes nós fraquejamos. É certo que muitas vezes somos apanhados por sentimentos dos mais variados, que tentam convidar-nos a vivermos na contramão do Evangelho. Mas nós entendemos, meu Deus, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor preserva-nos. Jesus é o nosso Deus Salvador. É quem fez a diferença em nossa vida, quem promoveu uma mudança em nossa vida. E nós nos alegramos, e nós te exaltamos, e nós te bendizemos por este privilégio. Ó Deus, abençoe essa igreja, abençoe esses irmãos, abençoe o pastor Ananias. Que Jesus venha nascer em mais vidas que fazem parte desta vizinhança. Pessoas que não conhecem ainda essa igreja, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Jesus. Que por meio das pessoas que fazem parte da igreja, o Natal possa chegar à vida de cada uma delas. Que Jesus possa nascer. E para isso essa igreja precisa proclamar, precisa anunciar o Evangelho. Precisa proclamar o Evangelho para que o Natal venha acontecer em vida, seja em janeiro, seja em março, seja em fevereiro, seja em agosto ou em dezembro. Para o Natal acontecer na vida das pessoas, o Evangelho precisa ser anunciado.
Então, meu Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo para realizar tão grande obra, a proclamação do Evangelho, a proclamação de Jesus, a proclamação do Natal, que é a libertação do Egito, que é a libertação da escravidão do pecado. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém.